Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês, junto de pessoas que eu admiro muito, profissionais aí, referência no mercado. Estou muito feliz de estar aqui trocando ideia. Fico à disposição aqui depois também para o que vocês precisarem, tá? Eu sou a Amanda Vidotti, eu trabalho na Drogaria Araújo. Alguém aqui mora em alguma cidade, vi que tem pessoal aqui de Patos, que não tem Drogaria Araújo? Que não tem Araújo? Qual que é a sua cidade? Aí, ó, São Gotardo. São Gotardo. Anota, anota. Pois é, tá anotado, tá anotado. É isso, né? A Drogaria Araújo hoje tem uma capilaridade enorme, são mais de 350 lojas, todas próprias, não tem franquia, às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, curiosidade. E eu estou à frente do marketing há 2 anos e meio na Araújo, minha primeira experiência com varejo, que é um mercado muito específico, e venho de outros mercados, já trabalhei com startups, já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei no mercado paulista, enfim. E estou lá agora com esse desafio. E, por curiosidade, o marketing lá ele abraça estratégias de CRM, que você falou aqui um pouquinho, marketing digital, conteúdo, trade, que é o nosso relacionamento com as indústrias. Então, são assuntos bem legais aí. O marketing e o comercial andam coladinhos, assim. Ó. Coladinhos. Bom, desculpa, eu te chamei de Juliana, é Amanda. Amanda. Gente, é um prazer estar aqui com tantos talentos aqui no palco, do lado de 2 pessoas que certamente fazem a diferença no mercado, e do lado da Araújo também, que criou um dos memes que eu sou bairrista, eu sou mineiro de BH, que tem um meme que eu amo, que é o Simba junto com o Mufasa, olhando para a África, assim, né? E aí transforma para BH. Na verdade, no filme, o Mufasa está falando, tá vendo, Simba? Isso tudo vai ser seu. Aí aplica-se para BH. Tá vendo, Simba? Isso tudo vai ser Araújo, né? Ou seja, que potência, parabéns. Tentar me apresentar de uma forma muito rápida aqui, porque eu acho que eu sou um Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex é muito agressivo, acho que um Triceratops tá bom. Bom, gente, eu passei, minha vida inteira sobre marketing, passei muitos anos na Coca-Cola, quando Coca-Cola era a maior marca do mundo, passei por marketing da Heineken também, passei pela MTV, aliás, quantos aqui acompanharam a MTV? Beleza, bacana, era legal pra caralho, tá, gente? Bom, passei por J. Chebli, Out of Home, passei por TM1, né, que é uma das maiores agências de eventos, passei por mineração, etc., isso no mundo inteiro, e aí me chamaram para uma empresinha que chamava, desse tamanhinho assim, que chamava Hotmart. E lá eu liderei o marketing dessa empresa, entrei com 2, a minha equipe tinha 2 funcionários. Todo mundo aqui conhece um império chamado Hotmart. Ontem a gente teve o Lavazza. Lavazza estava aí. E saí da Hotmart com mais de 1.400 funcionários, com operação em 9 países. Dali, trabalhei na Simpla também, trabalhei na Gympass. Tive agora uma passagem pela ABC da Construção, que tem um talento muito especial que trabalha ali, que é a Pri. E fiz uma mudança de carreira agora. Estou no site, não tinha mudar, mas hoje eu posso falar isso, eu vou assumir a vice-presidência de marketing da Casec, não sei quem conhece, mas é a investidora de empresas tipo a Nubank, tipo a Quinto Andar, tipo a Log, Créditas, Rubla, etc. E vamos lá, o audiovisual, desde a época da MTV, Coca-Cola, até hoje em dia, fez parte e vai continuar fazendo parte de muita coisa aqui. Ontem teve gente aqui que palestrou, tipo a Paula. A Paula, sim. A Paula que fez entrevista na Hotmart e não passou. Eu falei, vocês não usaram drogas pesadas, provavelmente, né? E depois fomos trabalhar na Simpla, aí contratei ela como freela e tentei contratar ela. Graças a Deus ela disse não, e hoje em dia é uma das grandes referências, né? Bom, desculpa a apresentação gigante, mas tem muita história. Não tem jeito de apresentar de pequeno, não. Obrigado mais uma vez para vocês dois. A gente criou um painel aqui sobre marcas e, principalmente, como que o audiovisual ajuda essas marcas a saírem do lugar. Seja vender mais, seja conquistar mais clientes, seja mais
ganhar força de mercado, seja direcionar melhor a comunicação para acertar os clientes certos. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês dois é, e aí vale para qualquer negócio que o Tempone já rodou e para Araújo também, qual que você acha que é o grande pulo do gato que o audiovisual tem hoje para poder ajudar a marca a vender mais? Hoje está atrelado, né? Quando você mostrou ali, Gustavo, sobre o funil, começa lá da consideração, e está envolvendo o audiovisual nesse caso, a conversão. Óbvio, né? Uma grande marca como Araújo, que é varejo, a gente respira venda, lá a gente fala que assim, tem as áreas que vendem e as áreas que ajudam a vender. Então, nesse sentido, o audiovisual ele está intrínseco hoje a gente ter sucesso na estratégia como um todo. Então, o pulo do gato é que, independente da fase, do momento da jornada, ou para que a gente está criando um conteúdo, que o objetivo dele seja alcançado. Ou seja, tem que ter a ver com o resultado. Tá? Então, para isso, a gente busca sempre olhar call to action, correto, aplicabilidade daquele conteúdo para o que eu quero fazer. Então, esse é o sucesso, e a gente tem construído cada vez mais um storytelling, que a gente conecte os nossos conteúdos de áudio, de imagem, de redes sociais, ou de comunicação, da marca empregadora também, atrelado a atingir o objetivo. Mesmo que seja para ser, num primeiro momento, ter um impacto emocional com o nosso cliente. Mas esse impacto emocional constrói fidelidade, constrói admiração para a marca, que, consequentemente, ele não está no converte. momento de converter a venda no início, né? Ele tem outro objetivo, né? Ele tem outro objetivo, mas ele tem um objetivo. Exatamente. Então, eu considero que é isso, é ter essa clareza e conseguir fazer isso, de fato, se tangibilizar na entrega de um trabalho. Muito legal. Não basta ser um vídeo legal, uma foto legal, né? Bonita, tem que ter um objetivo ali, né? Tem que ter um objetivo. Para mim é isso, é o objetivo. Eu sigo bem sua linha. Mostrando essa jornada toda, né, desses anos todos, o audiovisual ele prevaleceu sempre, e ele tem que continuar prevalecendo dentro do core business da empresa. Vocês vão fazer orçamentos ali, vocês vão fazer atendimentos ali, vocês obrigatoriamente têm que entender qual que é o objetivo que vocês vão entregar para as empresas. Caso vocês não tenham isso aliado, vocês estarão fora do mercado. E, na minha opinião, aonde o audiovisual, e vai ficar melhor ainda, turma, não vou falar de AI aqui não, porque eu acho que tem muito mais outras pessoas para falar, mas nunca teve uma época tão saudável para o audiovisual fazer ainda mais diferença. E isso tem nome, chama Zona de Genialidade. Não adianta a empresa de vocês, ou freela, etc. e tal, vocês quererem abraçar o mundo, vocês não vão abraçar. Vocês têm que ser o melhor no que vocês estão propondo ser. Dessa forma, vocês vão quebrar muito mais fácil as barreiras ali do setor de compras, seja de uma empresa com compliance maior ou com compliance menor. Eu digo isso porque eu estou com pessoas aqui que eu trabalho com a 3K já tem muitos anos, e eles têm uma zona de genialidade que eu não consegui no exterior. Eu não consegui no exterior, fechando o final da Champions League ano passado, pessoas que entregavam o trabalho deles. Na Europa, eu tentei com o Bruno Soares, que vai palestrar hoje, levar ele para a final da, acho que era outro campeonato, eu não entendo nada de futebol, eu entendo de heavy metal. Eu queria o Bruno lá, mas eu não consegui, porque a agenda dele estava lotada e já não conseguia 3K algumas vezes. Então, assim, o audiovisual está mais fácil de você conseguir tangibilizar resultado, e não tentem abraçar o mundo, abracem aonde vocês são espetaculares. Cada um aqui tem uma zona de genialidade. E se não é a sua, você indica seu brother, porque ele vai te indicar de novo. A barreira vai ser quebrada assim, porque o audiovisual não vai parar, ele só vai aumentar, e vai ficar mais legal ainda de se fazer. É assim que eu acredito. E, Tempone, posso só pegar o gancho dele aqui? Hoje, a Araújo, do tamanho que ela contrata produtos de 2.000, né, dentro daquelas referências que a gente falou aqui, que o Gustavo trouxe,
e de 200 mil. Então, a gente tem hoje demanda dentro disso, então, não considere uma perspectiva distante, às vezes, para quem está começando ou para quem já tem mais tempo de carreira, de estar conectada a uma marca como Araújo, que tem 119 anos, porque a demanda ela vem, e essa diferenciação por objetivo, pela genialidade, como o Tempone falou, ela é para qualquer tipo de entrega, seja o vídeo que a gente vai fazer para as redes sociais, que tem um volume enorme, que a gente vai precisar contratar muita recorrência daquele vídeo, ou um vídeo que vai tratar de uma campanha, ou de uma campanha institucional maior, que vai ficar mais tempo na televisão, enfim, que vai ficar no ar mais tempo. É necessário para ambos. Um comentário, cara. Igual, por exemplo, muito frila, casamento, cara. Casamento, o negócio mais irracional do mundo na hora de fazerem escolhas de se pagar. Achei que você ia falar irracional, casamento, né? Não. Casar deve ser legal. Mas, cara, se vocês nicham, porque dentro de casamento, existem nichos que vocês podem se destacarem. Pega aquilo e agarra a textura do que vocês estão fazendo, porque vocês não vão ter que brigar com o setor de compra, noivos, pelo preço. Vocês já vão ter uma ajuda no funil de vendas, ou seja, isso vale para quem é freela, vocês vão ser reconhecidos por isso, e ocasionalmente, vocês vão estar lá no compliance de uma empresa grande que tem que fazer cotação, mas vocês vão estar com metade da empresa comprada. Então, é muito importante isso, vale Acontece isso. com a gente, né, Tempone? Tempone já rodou em 10, 15 empresas, a gente tem conquistado o Tempone. Exato. Ele entra numa empresa forte dessa. Quando ele vai fazer um orçamento, metade do orçamento já está sendo vendido por ele lá, por nós. Exato. Ele vira o nosso vendedor interno. Eu tenho um caso. O Pri sabe disso. Fomos fazer um evento pela BC, um puta evento, por sinal, que foi em Juiz de Fora. Pô, cacete, vou fazer em Juiz de Fora um evento gigante, gastar milhões, né? E eu tinha que não conseguir mostrar que era em Juiz de Fora ali. Eu queria que seja um evento que pudesse ser em qualquer lugar do mundo. Alguém aqui conhece o Fire Festival? Pois é, meu neném. Hoje acho que eu sou chamado de tataravô do Fire. E a gente fez isso tudo muito junto, né? Então, assim, chegou... Ele está sendo humilde, viu? Ele que idealizou e ele que criou, tá? Só para todo mundo saber. Eu acho que é o case da minha vida. Com muito orgulho. E não deixem de ir. Aí chegou o orçamento da 3K. Pum! Uma bomba. Que isso? O presidente quase caiu para trás. Morreu do coração. Aí, bicho, aí o Samuel Rosa ia tocar, né? E eu fui claro. Eu prefiro tirar o Samuel Rosa do que tirar a 3K. Porque o Samuel Rosa não me entrega o que a 3K consegue me entregar, que é a linguagem para o Instagram, a linguagem do pós-vídeo, a linguagem para o LinkedIn, a linguagem que fala para cada um. Desculpa, Samuel Rosa, eu acho muito legal, mas o Wilson Sideral cobre o preço, mas a 3K eu não troco, porque eu consigo dar key performance, eu consigo entregar para eles. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigado, coisa boa. Essa performance que a gente coloca aqui como um dos pilares do Camp, é muito isso, né? Até onde que o seu conteúdo está transformando isso em movimento, em performance e criando algo novo, né? Isso vai muito para a minha próxima pergunta, que é, quais são as características que um conteúdo, aí serve qualquer um também, viu, de social media, de texto, de publicação, de vídeo, de foto, que ele tem que ter, quais características que ele tem que ter para ele realmente conseguir fazer isso, essa performance. Ele tem que ser curto, tem que ser longo, tem que ser objetivo, tem que ter a linguagem da pessoa. Quais são os pontos? Aí vale para Araújo, vale também para qualquer ponto aí seu? Depende. Depende do objetivo que você quer atingir. Pensa na Araújo. A gente tem mais de 25 mil SKUs. Então, sim, você perguntou aquela hora, a gente vende para todo mundo. A gente tem produto que atende a todos os perfis. Então, consequentemente, nossos objetivos de campanha também são definidos pelo target, né? Pelo que a gente quer comunicar. Às vezes, eu preciso falar com um público que está passando por um tratamento, que está passando por uma recuperação, que vai comprar um medicamento, e aí a gente vai falar de saúde, de conhecimento, ou da dor que aquele cliente sente, e eu preciso de mais tempo, então eu preciso de ter um roteiro ali cuidadoso, tem as questões, muitas vezes, jurídicas. Então, a gente precisa de parceiros que
aprofundem nesse conhecimento junto com a gente, como cliente, que nos ajude a criar roteiros e vídeos, né, seja conteúdos ali, atendendo esses objetivos. E, ora, eu estou falando com a mãe, que está grávida e que precisa da vacina, e que precisa do leite, que vai comprar a fralda, que é o primeiro filho, e que não tem tempo, e a gente precisa ter um vídeo mais breve. Ora, eu estou falando com uma geração, ora com outra. Então, depende, mas em todas elas é isso, é esse aprofundamento, é esse o conhecer, e o vídeo conseguir refletir isso, levar essa experiência, levar essa sensibilidade para o resultado final. Totalmente de acordo. E uma coisa que é fundamental, eu aprendi isso muito cedo, não entreguem nada que vocês não tenham orgulho de entregar. Não façam isso, porque essa é a mediocridade que vai manter ou vocês no mesmo lugar, ou vocês vão ser engolidos, tá? Mas o apego ao conteúdo fundamental que você vai entregar, seja para um super varejo com 30 mil SKUs, no seu caso ainda, que é um caso mais tênue, que você está mexendo, não, você está sarando um cara doente, ali, uma pessoa doente, vocês pararam de vender isqueiro, eu tenho essa lembrança, ótimo. Mas, cara, quando o que eu acho que a gente pode fazer a diferença, que esses vídeos devem obter, é o alinhamento prévio de briefing muito bem, e não ter coragem de meter a cara e fazer diferente. Eu não sei se você se lembra, há pouco tempo atrás, todas as startups do Brasil, elas tinham mais ou menos a mesma maldita, como é que chama? Trilha sonora de um ukulele tocando, e depois entrava um rockinho indie, somos isso aqui. Pelo amor de Deus, cara, não tem a menor condição. Então, eu acho assim, se você tem um objetivo a cumprir ali no vídeo, você tem que estar alinhado com quem te brifou, e você tem que fazer aquela pessoa que te brifou muito feliz, cara. A pessoa que está dentro da empresa, ela tem que ser promovida pelo preço, pelo vídeo que vocês produziram. E vocês vão ser automaticamente promovidos, porque vão ser reconhecidos por isso. Então, assim, tem dois caras que eu gosto muito, do Casey Neistat, quem não conhecer, vai atrás, que é um cara foda, e outro que chama Gary Vee. Você tem um vídeo, mote, você tem uma campanha, você tem uma linguagem para cada uma das redes, e você tem um KPI. Não perca isso de vista. Eu acho que, dessa forma, a gente consegue equilibrar a entrega. É diferente. E não sejam, por favor, não sejam imbecis. Se planejem. Gente, até o Vaticano tem planejamento, sabe qual que é a data que nasceu, que é Natal, não sei o que, etc. e tal. O varejo tem essas datas, sabe quanto que é Black Friday, etc. Cara, se organizem para fazerem propostas que fazem sentido para o cliente naquela data específica. E aproveitem também o hype do momento. Gente, eu não estou falando que é para aproveitar tudo que está acontecendo, não. Tipo, Araújo amanhã, opa, destruí minha água. Amanhã, Araújo começar a lançar Novalgina para bebê reborn. Não é isso, entendeu? Mas entendam o conceito. Né? Eu acho que é basicamente isso. E aí tem umas perguntas certas que a gente gosta de escutar bastante, que é qual o resultado que você quer atingir com isso que você está me pedindo? Essa pergunta é maravilhosa, porque já conecta. Nós contratamos o know-how, né? A gente não vai dar, não sei qual é o melhor formato, não sei. Tanto faz a equipe, o equipamento, tanto faz. Tanto faz. A gente tá contratando essa experiência, né? Então, não é nisso que a gente se importa, não é nisso que a gente vai se aprofundar, mas no resultado final. Então, são perguntas chaves que conectam na hora. Às vezes está ali fazendo uma concorrência para entender o parceiro mais adequado para aquela demanda, e aí uma pergunta você vê diferente. Esse fornecedor aqui, esse parceiro aqui é diferente. Ele está interessado, ele quase senta na sua cadeira ali, vira um CLT também, para fazer isso, para que, não, nós vamos atingir um sucesso, você vai mostrar para o seu board aqui que é um investimento que vale muito a pena. Então, são perguntas chaves que mudam esse jogo muito mais, às vezes, do seu equipamento, do que do ambiente, do escritório que você está. Não é isso. E começa lá na venda, né? Ou seja, a pessoa que está te oferecendo uma proposta de um serviço dela,
dependendo das perguntas que ela fizer, ela vai passar as casinhas para chegar na fase de negociação, né? Eu queria até complementar o que você falou, que isso é genial. E você falou também, Gustavo, antes. Galera, os decisores, os bobear, eles nem sabem qual que é o microfone que vocês estão usando, qual que é a luz que vocês estão usando. Alguns vão ter algum background disso. Mas isso pouco importa. Nós temos vídeos, cases, por exemplo, Hotmart. Nós ganhamos 2 prêmios globais das melhores LinkedIn Company Pages, tá? Cara, isso é gigante. A única empresa brasileira que ganhou isso foi a Hotmart. Isso é grande, empresa daqui de Minas, ok? E que nós fizemos ações que eu não posso nem falar qual que é o equipamento que eu falei, que acho que o LinkedIn ia desistir de dar o prêmio. Entendeu? Então, assim, o foco é no objetivo. Né? Se alguém quiser perguntar qual é o equipamento, conversem com a equipe interna. Acho que é sobre isso. Mas, na hora de mostrar o portfólio, isso é o cartão de entrada de vocês. Isso vai transformar o cafezinho mais rápido, isso vai transformar o resultado mais rápido e a conexão da empresa. É você entrar no Instagram. Não tem problema se você tem 500 seguidores. Aliás, rede social, tamanho, não faz diferença. Mas a falta de pode fazer, porque você não tem alcance. Mas é o seu crachá. É o que você fez. É o que vale a pena. Então, assim, acho que é bem por aí esse alinhamento de... O equipamento não importa, cara. O que importa é chegar no objetivo de forma feliz, né? Nunca que ele tenha truncado, né? Acho que é por aí. Muito legal. E já puxa um gancho de rede social, que é... Hoje as marcas estão humanizando cada vez mais e vindo para TikTok e Instagram de uma maneira mais leve, acompanhando as tendências. Como que é para Araújo, por exemplo, que é muito tradicional, começar a falar a linguagem de um TikTok, por exemplo, ou do Instagram, que é necessária, porque você tem que atingir esse público também. Como que funciona essa quebra de tabu e paradigmas, assim? Ótima pergunta. A Araújo não vai mudar. Ela, sim, é uma empresa centenária, conservadora, mineira, tem as tradições que fazem dela ter credibilidade, qualidade. Independente do canal que a gente tiver, isso vai se manter como valor da marca. Só que a gente precisa trazer cerejas do bolo para trazer conexão com o público, né? Não adianta, eu vou falar com o 60+, de uma maneira diferente que eu vou falar com o jovem. Mas a tradição ela não pode se perder. Então, esse é o primeiro ponto. Entender o seu propósito, entender o que é o diferencial da marca e traduzir aquilo para os canais. E olha que interessante. A Araújo, quando eu comecei na Araújo, o Instagram ele era estático. E tinha um engajamento que podia melhorar bastante. E aí a gente começou a fazer teste AB. Muito teste AB de modelo, de como se colocava vídeo curto, se a gente colocava bastidores da Araújo. A gente começou a contar um pouquinho do que é a preparação para uma abertura de loja. E aí começou a mudar o cenário, muito. Ganhamos seguidores, mas não é essa a conta mais. Mas ganhamos promotores de marca, comunidade. Hoje a gente está... com uma comunidade que a gente lançou, inclusive, agora... só um parênteses rapidinho aqui. A gente está na DLI, não sei se todo mundo conhece DLI, o Dia do Imposto Livre. Então, Araújo, todas as Araújo estão com mega promoções, viu, gente? Vale a pena. Eu economizei R$500 ontem. Uau, que coisa boa! Não, é porque eu tive 3 infartos, então é muito caro. Misericórdia. Mas está tudo bem, estou vivo. Achei que era DLI, poxa. Então, fazendo esse adendo, a gente começou a testar, promo, ou não quero ver o produto, né? O cliente ficava um engajamento baixo. Mas, quando a gente postava, por exemplo, o Seu Modesto, que é o nosso CEO, um ícone, poxa, explodia de... E aí, nesses testes, a gente foi entendendo o formato, humanizando cada vez mais, e o Instagram, de repente, ganhou a identidade, a gente entendeu que era o formato de vídeo, com bastidores, com pessoas reais que trabalham na Araújo, dando a cara ali, conversando. E isso foi ditando o modelo ideal que dá mais certo. E aí, com isso, a gente vai testando. No TikTok, é um canal que a gente está entrando agora. A Araújo ela tem um diferencial de ser inovadora. É uma empresa tradicional, mas ela inova. Foi a primeira drugstore de... Só o modelo já é inovador, né? Não existe no Brasil outro modelo como o Araújo que vende esse mix todo. E que, ao mesmo tempo, tem todos os canais digitais. Então, hoje, a gente tem o WhatsApp, fomos a primeira drugstore a vender pelo WhatsApp, case com a Blip.
A gente inova cada vez mais. E o TikTok, agora a gente vai lançar a venda, né, que eles estão agora também lançando, a plataforma de venda TikTok. Então, a gente migra para criar essa identidade sem perder o propósito da marca, sem deixar de ser Araújo conservadora e testando, testando, testando. Então, a gente não vai sabendo qual é o modelo ideal. A gente vai, às vezes, erra e volta, aí coloca de novo. É nessa gincana e muito monitoramento, né? Por isso que o dado e o resultado ele é muito importante para todos nós, que aí, monitorando, a gente vai entendendo o caminho do sucesso. É isso, total. Eu já mando o orçamento, né? E tem um vídeo que vai aparecer aqui que todo mundo já recebeu, orçamentos merda, né? Que você fala, what the fuck, velho, o que eu vou fazer? O que é isso aqui, né? Mas uma das coisas que é prévio, e vou trazer um caso recente de um evento que a gente fez junto com a 3K. Cara, eu já mandei todos os formatos. Vocês, sejam as empresas que vocês estão atendendo ou a empresa própria de vocês não precisam de estar em todos os canais, tá bom? Mas vocês precisam de testar em todos os canais para vocês verem aonde vocês estão tendo mais conversão, aonde vocês estão tendo mais engajamento obrigatoriamente, para que isso depois vocês consigam colocar esforços nos lugares certos. Deixar de testar, deixar de orçar e receber aquele orçamento é um erro. E quando vocês estiverem fazendo isso, só fiquem sabendo que é um erro. Porque, às vezes, vocês podem estar com um canal com grande possibilidade de engajamento ali e você não está testando. Ainda bem, gente, que a gente pode testar agora, que as métricas estão na nossa mão. Mas se a métrica não for a sua zona de genialidade, e a sua zona de genialidade for ser captação, deixa o amiguinho da métrica fazer para você. Só não tenta fazer tudo, porque você vai fazer os dois errados. E teste, faça. Boa, vamos rodar um vídeo para a gente ver esse primeiro, que é aquele que a gente achou legal? Ô, Nick. Pode, podemos. All right, Mars mission. Give me a go, no go for launch. Booster. Go flight. Retro. Go flight. Mission control. Fica mais fácil para todo mundo. Dá o ESC aí. Esses vídeos que a gente vai passar, alguns que eu pedi para eles se separarem. Ready. Rolou. 9, 8, 7. Sir. It's the sponsor. Data shows we need to make the logo bigger. Thanks, Mission Control. We are ready. Again. 9, 8, 7, 6. Sir. It's the sponsors again. Data shows millennials don't like the color. And we need... Aí, pessoal, eventos é isso. É sobre eventualidades. Igual eu falo com as minhas equipes. Durante eventos, não pode chorar, não pode correr e não pode ir no evento se você não estiver bem da cabeça. Simples assim. Porque todos os eventos que vocês já foram na vida, aconteceram problemas. O mais importante, o KPI mais importante, é que o público não perceba. Ou perceba de uma forma feliz. Bom, não vai dar legenda não, mas vamos embora. Mas ele dá em qualquer língua, né? Vamos lá. All right, Mars mission. Give me a go, no go for launch. Booster. Go flight. Retro. Go flight. Mission control. We are ready. 9, 8, 7. Sir. It's the sponsor. Data shows we need to make the logo bigger. Pedi para colocar Thanks, logo Mission maior no Control. We foguete. are ready. Again. 9, 8, 7, 6. Sir. It's the sponsors again. Data shows millennials don't like the color.
And we need a hashtag. 10, 9, 8, 7. What? Search data shows Mars is no longer trending? They want to send them to Pluto. Pluto? プルード冥王星ってそれ惑星じゃないだろ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What happened? Sorry, guys. They burnt up their budget. We have to push the launch to Q4. Acabou o dinheiro da campanha. Faz ano que vem. Isso acontece, né? Com o cliente. Isso aqui já aconteceu com vocês de alguma forma? Sim, né? Seja freelancer, seja dono de empresa ou seja contratante, né? Isso, gente, isso acontece na Amazon, isso acontece no Google, isso acontece na empresa de vocês, em qualquer lugar. Acho que é um bom exemplo da gente saber que o mundo O que vai- é ok. A gente tem que tentar evitar isso aqui. É isso que é importante a gente saber, que as coisas mudam e elas mudam mesmo. Vamos rodar mais um aqui que a gente separou. Super legal, criativo também. Isso tudo é pegar uma ideia, né? A Adobe pegou aquela ideia para fazer aquela propaganda. O que vai volta, ser? volta uma aí. Corte radical. Não, passa. Ah, então tá fora de ordem. Pode passar para o terceiro. Isso aí. Outra ideia também que eles fizeram em cima disso. Querido Procon SP, quando o nosso Whopper Costela foi cancelado, doeu. Mas hoje, somos só gratidão. Se não fosse por você, não teríamos repensado as nossas atitudes e lançado um sanduíche de costela. Feito com costela desfiada, chutney de cebola e maionese de alho. O novo King Costela só existe graças a você. Valeu, Procon SP. Fantástico, né? Fantástico. Eles pegaram uma ideia, um problema, e transformaram isso numa comunicação, né, que agrada o público. O objetivo é agradar o público final, né? Então, muito bacana. Eu quero aproveitar também, já estamos aqui em pé, vamos rodar uns primeiros vídeos que a Amanda trouxe, que é o segundo vídeo ali de algumas campanhas, aí você depois pode falar um pouquinho também. Aí, só explicando, esses vídeos aqui, eles demonstram também otimização, que eu acho extremamente estratégico. A gente faz, o calendário da Araújo tem N super datas e datas, né, do calendário de varejo, autorais, enfim, que a gente precisa promover. E aí tem que sair a quebra, a desdobra da campanha em vários formatos. Aí é os 6 segundos, é o de 15, é o de 30, é o que vai para a TV, é o que vai com produto, é o que não vai com produto. E a gente começou a se perder um pouquinho em não ter ali uma identidade para ser fixada, mas que não ficasse repetitiva e não virasse paisagem. Então, eu trouxe aqui algumas demonstrações, porque aí a gente aprofundou, entendendo o objetivo, propósito Araújo, mineiridade, família. A gente trouxe um cenário, câmera aberta, e conseguimos, através de um mesmo núcleo ali de artistas, gravar vários vídeos para várias datas, e a cabeça desse vídeo serviu para a gente desdobrar em N campanhas. Então, foi uma otimização super legal. Aí os exemplos aí que eu trouxe. O que vai ser? Corte radical. Mais radical. Mais radical. Mais radical. Mais radical? Só na Araújo. Semana Imposto Zero, Araújo tem. Novalgina 1 grama com 10 comprimidos, R$16,59. Esse é o da DLI, da data que a gente está agora, é a campanha que está ativa no ar. E aí volta a família. Odeio Inverno, é a próxima. Chocolate quente. Boca Um rachada. vaporzinho do umidificador. Que bom que tem Araújo. Inverno Araújo. Pra curtir O mesmo ou pra conceito, cuidar, o mesmo Araújo local, tem. Exato. Novalgina diferentes 1 aplicações. grama, Aí esse é até um spoiler, é a campanha que entra semana que vem de inverno. Passou rápido ali, mas é uma irmã falando, eu odeio inverno, a outra, eu adoro. Friozinho, dor de garganta. Só que aí é o mesmo conceito de família, com o mesmo sofá. E aí é legal porque, você vê, essa ideia de talvez utilizar o mesmo estúdio, com as mesmas cores, diferentes sketches,
pode sim também ser da produtora, num primeiro momento, né? Vocês podem decidir isso junto, a gente acabou fazendo isso junto num trabalho também. Então, é o nosso papel também como criador, entender que o cliente talvez vai esbarrar em budget, aqui ele consegue produzir várias frentes com orçamentos parecidos, o tempo menor, porque você está no estúdio, você pega 2, 3 diárias, às vezes um mesmo dia gravam vários, então tentar trazer solução também para a área do marketing. Não é que o marketing não vai pensar, o marketing está sabendo muito mais que a gente, é a gente ajudar a resolver uma dor, porque ela está pensando em 20 campanhas. Se a gente pegar uma para tomar conta e ajudar, vai ajudar um pouquinho o trabalho dela. Quero só passar também algumas que a gente trouxe ali, por causa do nosso tempo. Volta uma aqui, Nick. Mais uma. Essa aí. Tempone, você trouxe uma aqui, que também que você queria falar? Qual? Pode julgar, Rafa. Bom, acho que é melhor para vocês verem o filme primeiro e depois... Tenho carteira desde os 19 anos, mas sempre tive pavor de carro. Esse ano, fiz uma viagem dirigindo para São Paulo. En 2018 empecé a tener una vida mucho más saludable. Dejé de fumar. Finalmente terminei de pagar meu apartamento, com 31 anos. Eu sou a primeira trans de Minas Gerais a ser reconhecida pela Previdência Social. Entrei para um grupo de palhaços para cumprir meu propósito: deixar mais leve um momento difícil na vida de uma criança. Eu aprendi a ser mamãe. Depois de várias tentativas e uma fertilização frustrada, recebemos o Rafael. Finalmente, puedo trabajar en un lugar en el que tengo orgullo de mi identidad y ser quien realmente soy. Encontré y hago parte de una familia plural, diversa e linda. Esse ano, me tornei pai da Maria Cecília. Esse ano adotamos o Nero. Esse ano me tornei pai do Samuel. Entre tantas coisas, me casei. Esse ano, fiquei noiva. Esse ano, oficializei a liberdade e o amor. Depois de me tornar mãe, reaprendi a praticar esportes. Fiz minha primeira corrida de 5 km após 6 anos. Venci meu peso, minhas dores e superei todas as pedras no meu caminho. Me transformei na minha melhor versão. Depois de um fracasso no último campeonato, fomos campeões da Startup Cup. Eu nunca tinha jogado futebol. Na primeira competição do nosso time, conquistamos o 3º lugar. Voltei a fazer exercícios, me livrei da depressão e me sinto muito saudável. Uma doença levou minha mãe para longe. Para me aproximar dela, raspei a cabeça, me livrei do alisamento e assumi os cachos que ela tanto amava. Eu realizei o primeiro jogo de futebol só com pessoas LGBTs dentro do Mineirão. Realizei o sonho de ter uma máquina de costura industrial. Depois de apenas um ano na Hotmart, nunca imaginei que iria me tornar gerente regional na Espanha e me mudar para Madrid. Então, legal, né? Esse vídeo, vou ser bem rápido aqui, porque está passando o tempo, é meio que uma commodity, né? Você chegar no final do ano e as empresas fazerem o vídeo dos resultados. Nossa, alcançamos 684 milhões em bi, não sei o quê, etc. Falar de números, falar de crescimento, falar de etc. E a gente já vinha fazendo isso há mais tempo. E aí, eu vou lembrar de uma coisa que eu falei com vocês desde o começo e até agora, que chama zona de genialidade.
A gente tem um roteirista muito foda. Ele falou, Tepone, que grande merda ficar falando de número, que saco. Tem 3 pilares que a gente tem que pensar em vídeos aqui. Ou em audiência, tá? Em conteúdo. Audiência, autenticidade, né? Eu já volto com o último agora. Ele falou, cara, a gente vai lançar mais um vídeo falando dos nossos resultados, que a gente foi para outro país. E o que essas 1.700 pessoas estão trabalhando aqui dentro? O que elas realizaram para elas na vida dentro delas? Vem para o meio aqui, só para você aparecer na filmagem também. Por quê? Por quê? São elas que fazem o negócio acontecer. Cara, está aprovado, brother. Está aprovado, vamos tentar, vamos testar. Foi para o LinkedIn esse vídeo. Isso aqui, o LinkedIn aprovou, isso virou prêmio. E não é sobre prêmio, gente, prêmio, pelo amor de Deus. É sobre resultado. Por trás disso aqui, o engajamento dentro da empresa aumentou, você tem menos turnover e você deixa mais barato o custo de contratar pessoas de uma empresa que olha que o resultado da empresa no final do ano é que as pessoas conquistaram as coisas dela. Ou seja, tem KPI, tem número, tem zona de genialidade de um roteirista que teve a coragem de falar. Chega disso. Vamos falar sobre uma coisa diferente. Não é só a Hotmart que faz isso. Você vê a genialidade da Araújo. Você vê cada marca com sua genialidade. Mas, fundamentalmente, vocês têm que participar disso com o que vocês têm de melhor. Porque as empresas não dão conta de fazer isso sozinhos. Chega um tamanho que não consegue, cara. Que é necessário que vocês batam na porta, mostrando que eu sou fera nisso. Vai ser mais fácil de vocês cobrarem, de vocês prospectarem e prosperarem. É mais ou menos isso. Pô, o nosso tempo esgotou, infelizmente. Eu quero uma última pergunta rápida para a gente fechar. Que o audiovisual, você acha que ele é mais funcional ou mais criativo? Essa é difícil. Vamos sentar aqui para acabar essa aqui. Você acha que tem que ser mais funcional ou mais criativo, Amanda? Um não desgruda do outro, né? Ele tem que ser os dois. Ele precisa ser criativo e precisa ser funcional. Então, tem que ter um equilíbrio entre ambas as entregas aí. E isso eu acho que é para todos os formatos, né? A criatividade que leva à funcionalidade. E o criativo, muitas vezes, é o óbvio que precisa ser dito. Não é um criativo de, uau, vou fazer um vídeo super diferente, que ninguém nunca fez. Não, não é isso. É o óbvio que, muitas vezes, não é traduzido. E, quando ele gera um alcance, ele gera diferenciação. A gente ganhou, ano passado, o Prêmio Popeye. Não sei se vocês conhecem o Prêmio Popeye aqui. É um Oscar do varejo. E a gente ganhou com uma campanha que a gente não esperava ganhar, de chutar o balde com um parceiro nosso, a Ipera, em festas de fim de ano. E foi isso, foi o óbvio, gente. As pessoas chutam balde no carnaval, no final do ano, e esse óbvio foi dito e trouxe prêmio de ouro. A gente ganhou de marcas que a gente admira pra caramba, Boticário e o Posto Ali. Eles ficaram em segundo e terceiro lugar, e Araújo, daqui de Minas, ficou em ouro com essa campanha, que era isso, era um mix de funcionalidade, porque o objetivo dele foi funcional, a gente atingiu resultados de crescimento dos produtos, e foi muito criativo num nível óbvio, gente. É óbvio que chuta o balde, então você tem que comprar o Engolf, você tem que comprar a Neosaldina, que eram os produtos heroes dessa campanha. Bom demais, né, gente? Coisa boa. Eu quero agradecer mais uma vez vocês dois, somaram muito, espero que vai ter um momento de pergunta também aí. Eu quero abrir, o Belém deixou aqui, ó. 2 ou 3 perguntas. Você perguntou se é funcional ou criativo, né? Para mim é ambos. É estratégico. É estratégico e fundamental. É tão estratégico e fundamental que você chega a ter fornecedores que você nega de não ter o evento, quando você confia pra caramba. Quando eu bati o pé, eu falei assim, eu prefiro a 3K do que desculpem, o Samuel Rosa. Eu preciso do Bruno lá, tirando foto, que o cara não tem melhor que outro cara no Brasil. Ou seja, vocês que estão aqui presentes aqui nesse evento, saibam disso. Vocês vão estar maiores se vocês souberem captar o que está sendo passado aqui. Eu tenho certeza absoluta disso. Mesmo que for 1%, uma dica que pegou aqui,
isso aqui vai transformar, no mínimo, ou como não fazer, né? Ou como fazer. Esses dois aqui, dá para ficar o dia inteiro mesmo. E aqui, gente, são pessoas reais, clientes reais, então acho que é importante a gente abrir algumas perguntas, porque aquele cara ali tem... Aonde ele vai, ele leva a gente. Então, o relacionamento não se mantém, claro, se você não tiver uma boa entrega. Então, começa com o relacionamento, então começa aqui hoje, mas a gente tem que devolver também, né? Então, tem que entregar. Então, aquele cara, onde ele vai, leva a gente. Todas essas empresas que ele passou, a gente tem que exigir junto, a gente foi. Então, assim, essas duas pessoas aqui, façam perguntas para elas, que esse aqui é onde a gente quer atingir. Então, vamos lá, quero ver vocês. A gente tem o Fael daqui a pouco para começar. Vamos aqui rapidinho. Oi, pessoal, bom dia. Antes de fazer minha pergunta, Amanda, eu tenho um caso muito bom para te contar. Eu sou de uma cidade do interior, de Minas Gerais, e aí, lá tinha farmácias normais e tal, e aí saiu a notícia que ia sair Araújo, aí todo mundo ficou, meu Deus, no centro da cidade, não sei o que lá. E aí descobriram, rolou a fofoca que ia ter um estacionamento na farmácia. Aí o pessoal, mentira, vai ter estacionamento. Descobriu que o estacionamento ia ser de baixo, ia ser um estacionamento no solo. Meu Deus do céu. E aí, quando abriu Araújo, parece que fizeram caravana para ir na Araújo. E a galera, às vezes que morava até perto, queria ir de carro para estacionar lá. Adorei! Qual cidade e o seu nome? Pará de Minas, eu sou a Miriam. Pará de Minas! Eu fui na inauguração de Pará de Minas. Você viu que estava lotado, muito menina? Lotado, foi incrível. Nossa, Pois é. lá Araújo pegou bem, viu? Tá indo super bem, já abriu várias outras lá no entorno também. E aí que foi legal. essa primeira lá no centro. Ai, obrigada. E aí, depois desse marketing do estacionamento, o pessoal descobriu que foi uma farmácia que tinha tudo. E aí teve um marketing interno lá, do pessoal falou, começar a divulgar vídeo, eu vou ver se na Araújo tem isso, e tinha. E aí foi indo, então foi um marketing muito legal. Que de legal, boca a boca. obrigada, adorei saber. E aí, agora é a pergunta, só o caso mesmo. É a fofoca. Gabriel e Amanda, vocês como contratantes, o que vocês mais buscam em um profissional, né? Porque vocês disseram, tipo, tem produtos que a 3K vai cobrir, mas às vezes vocês precisam de uma produção menor e tal. Vocês, como contratantes, o que mais buscam em profissionais da nossa área? Disponibilidade, comprometimento e interesse. Interesse em saber do cliente, em estar do outro lado do muro. E a disponibilidade é importante porque, nesse caso específico, para o varejo, aí eu estou falando proprietariamente da Araújo como varejo, é muito frenético. É um dinamismo fora do comum. Eu fui 15 anos no mercado financeiro, como marketing e produtos também, e nunca vi nada igual, porque o financeiro também tem um dinamismo interessante, mas como varejo, nada igual. E, muitas vezes, a gente não consegue ir adiante com um parceiro, aí eu estou falando mais das entregas mais em volume, em escala, tá? Porque quando a gente vai fazer um vídeo, como a gente fez com a 3K, que exige mais tempo de produção, é diferente. Mas, para esse volume, que é o dia a dia, que é 70%, muitas vezes, do que a gente produz, essa disponibilidade ela é importante, porque isso comprova a parceria. E, muitas vezes, não é sobre o orçamento pelo preço, mas é por você saber que aquela pessoa vai estar com você, e muitas vezes você num sábado, que a loja vai abrir lá em Pará de Minas, eu preciso fazer a cobertura, porque seu Modesto vai estar lá. E eu vou falar na sexta-noite porque tinha 1000 outras coisas. E os parceiros que se mostram, óbvio, né, gente, com todo o respeito ao trabalho de cada um aqui, mas acontece. Não tem que ser uma verdade, mas isso pode acontecer. E é muito comum da gente não ter essa contrapartida quando acontece uma vez. E aí isso já demonstra uma certa fragilidade, tá? É isso. E assim, claro, né, gente? A qualidade, aí eu estou falando assim, da qualidade da entrega, de um mínimo ali de
já portfólio e tudo mais, é básico, né? Nem estou considerando isso como um diferencial, não, é o pilar. Boa. Eu tenho um primeiro olhar que é o background check, que é o portfólio, velho. Essa empresa, ela, seja o tamanho que for, ela tem que ter o que eu preciso para o meu objetivo, cases comprovados, seja pequenininhos ou gigantescos. Isso, para mim, eu nem olho. Se essa empresa não passou pela essa primeira rodada, ela já não comprovou que fez isso, eu estou menos disposto a contratar. Por isso que eu falei da zona de agilidade de cada um. Se vocês já produziram coisas que deram muito certo, vocês estão lá na frente para poder ser contratado. E a outra coisa é comprometimento a longo prazo. Igual assim, os meninos eu levo para onde eu vou, mas eles passam por processo de compliance, eles são avaliados por preço, etc. e tal. E já perderam muitos. E já trabalhei com vários fornecedores ao mesmo tempo, coisa de 5 ao mesmo tempo. Mas o background check, quando você... Parece que eu estou em São Paulo, né? Falando inglês. Nem é nos Estados Unidos, Faria Lime. Mas, cara, você tem o comprovado que as pessoas são fodas. É um ponto fundamental. Parece com casamento, né? Você ter comprovado que essas pessoas são fodas. E outra coisa, o comprometimento a longo prazo. Que não está ali para entregar um job e, foda-se, fui embora. Adeus. Eu quero que sempre entregue algo de portfólio. Essa é a minha base. Sempre a minha base. Eu tenho para a Amanda aqui. Amanda, tudo bem? Nem é uma pergunta, né, com base aqui no que está sendo falado, perguntado. Contar rapidamente essa história de como Araújo foi um marco na minha agência. Eu tenho 5 anos de agência, meu nome é Jéssica Meira, e eu era videomaker, né, há 2 anos atrás eu trabalhava sozinha, e eu comecei a oferecer para influenciadoras, aí eu comecei a atender Márcia Machado e Gabriela Menotti. E eu já fiz assim, dezenas de vídeos para Araújo, e nem conheço você, né, diretamente, e parabenizar por esse marketing e por dar oportunidade para as pessoas, assim como eu comecei lá atrás. Eu me senti pela primeira vez uma publicitária, uma diretora de produção, por um trabalho, um job que a gente fez aqui na Rio Branco, naquele espaço, né, centenário da Araújo. Eu e Gabriela Menotti levamos um bolo, né, para cantar parabéns, chamamos toda a equipe, o vídeo ficou lindo, viralizou. Então, assim, foi muito especial para mim. A partir disso e dessa visibilidade, a minha agência cresceu demais. E, às vezes, vocês não ficam sabendo, né, dessas pequenas histórias de como contribui para nós como profissionais do audiovisual. Então, assim, eu parabenizo mesmo o marketing. Vocês nunca rejeitaram nenhum vídeo que a gente fez até hoje, e isso é muito legal, porque faz a gente ter ainda mais propósito no que a gente faz, sabe? Empresas assim, é muito gratificante da gente trabalhar, mesmo que indiretamente, igual eu presto serviço para as influenciadoras. Então, é muito legal. Parabéns mesmo. Deixa eu te dar um e por abraço, esse evento, gente. Espera né? aí. Por esse evento também, porque através de eventos assim é que a gente tem esse contato direto, né? E olha, aí ao contrário aqui até da resposta, a gente não é um pilar de decisão essa questão da experiência para a gente, que a gente entende que a gente pode crescer e construir juntos. Então a gente tem vários parceiros lá, Araújo, inclusive um que hoje está com a gente, assim como o case que a gente acabou de ouvir aqui, de pessoas que estão começando. E que essa disponibilidade, como eu falei, muitas vezes ali a gente vai aprendendo junto. Claro que depende da entrega, né? Depende do quê. Tem coisa que não dá para se comprometer, que a gente precisa dessa experiência. Mas a gente tem muito job, gente. Tem muita coisa legal assim que a gente faz com pessoas maravilhosas aí, ó, que hoje eu estou tendo o privilégio de conhecer aqui uma. Amanda, só uma correção que eu falei, pode ter soado, eu posso ter me comunicado errado, sobre esse background check de experiência. Foi uma campanha, foi um evento recente, e aí eu fui atrás do meu pool de fornecedores que eu já conheço, e nenhum deles tinha disponibilidade. Não tinha disponibilidade.
Obviamente, eu abri para fornecedores super pequenos, mas que estavam numa linha de corte assim. Isso em Juiz de Fora. O que fez aquelas fotos profissionais lá, simplesmente o cara é um talento que poderia estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. Mas, quando eu digo sobre isso, o background é assim, a pessoa tem que estar na zona de excelência, ela tem que estar no alto nível, porque senão não... O risco é grande demais. E empresa nenhuma pode apostar, e a gente não pode entregar nada que a gente não assine com orgulho embaixo. Seja para vocês, ou seja para a gente também. Depende do job também, né? Ô, gente, tá rendendo. O Fael vai juntar a dele, a próxima, com o workshop, tá? Então, a gente tem mais uns 20 minutinhos para a gente não almoçar correndo, aquela coisa. Então, Fael, obrigado. E ele vai juntar lá, que aí vai ficar denso, né? Vamos lá, vai, Rafa. Boa. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Rafa. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para os dois, fazendo uma ponte com o que a gente viu hoje com a palestra do Campana, onde ele trouxe muito essa questão do processo de vendas interno, então, né, que tem um processo, tem uma jornada, e eu imagino também que, né, talvez vocês tenham tido, até chegar no momento que vocês estão hoje, tenham passado por empresas de tamanhos diferentes. E aí, considerando isso, considerando o marketing, como que acontece o processo interno no sentido de, geralmente, quem é a pessoa que conversa ali com ou a produtora ou o videomaker diretamente, é o analista de marketing, quem é o decisor, geralmente, quanto tempo leva isso, né, para decidir? Se puderem falar um pouquinho sobre, né, não só no tamanho da empresa que vocês trabalham hoje, mas na carreira, se muda um pouco de média, pequena, dependendo da jornada de vocês, é claro. Obrigada. Bom, passei por todo tipo de tamanho, né? O processo decisório, ele vai depender do tanto de processos que as empresas têm, né? E o decisor vai depender também do estágio que a empresa está. Quando você chega no estágio de uma empresa muito grande, o decisor não é o CEO. O decisor não é o C-Level. Ele está se importando com os resultados ali que o seu budget está batendo. Então, por isso que é muito importante você, exatamente o que o Gustavo falou, você ganhar o ecossistema ali dentro. Agora, quando você está em empresas menores, geralmente é o dono da empresa, e está certo mesmo, que é o dono da empresa que tem que negociar. Mas, fundamentalmente, se você está ali sendo brifada por uma empresa grande, pequena, média, familiar, startup, o que for, você tem que garantir que você está sendo dentro da sua zona de agilidade, que você é fera, que você vai entrar dentro de uma concorrência se você tem o seu diferencial. Mas pode ter certeza, o processo ele vai demorar mais em empresas que têm o briefing que não tem um briefing muito bem conectado. E quanto pior é feito o briefing, mais demorado e o resultado é difícil para caramba, a execução. Então, assim, a minha dica, mastigue o máximo possível para que seja qual o tamanho da empresa. Mastigue o máximo possível. Deixe mais fácil para qualquer tipo de decisor. Porque se você pensa numa... Não vou falar o nome da empresa, não, mas é uma empresa que faz carros italiano lá em Betim. Se você vai fazer um orçamento para essa empresa, cara, é diferente. Você vai ter que mandar ali um compliance todo, etc. e tal. Mas faça o seu melhor, cara. Entregue rápido, porque o processo não vai ser o diretor nem vai te ver. Na hora que ele for começar a te ver, você já vai estar provavelmente sócio ali da empresa ou alguma coisa do tipo. Eu vou falar como Araújo, tá? Hoje a Araújo tem 12 mil colaboradores, é uma empresa enorme, grande. Lá no marketing, a gente tem aproximadamente 60 pessoas em todo o marketing e tem formatos distintos. Nós temos 3 agências que nos atendem hoje para cada assunto, CRM, publicidade, enfim. E são pessoas que têm um processo de decisão que é um funil. Então, começa, muitas vezes, na visibilidade do seu portfólio ou de estar entrando ali naquele job, que passa pela agência, aí, uma vez rompido aquilo, vai para o
o sponsor, né? Para o líder daquele núcleo específico. Muitas vezes, um coordenador, um especialista técnico do tema. Então, por exemplo, quando eu vou contratar vídeos para e-mail, marketing, CRM e tudo mais, aí o líder ali vai passar. E, no final, isso pode, sim, passar pela liderança e até pela alta liderança, pelos nossos diretores, né? No caso da Araújo, até os donos da empresa. Então, depende, é um funil, e não se preocupe com isso, assim. Agrada quem está direto. Exatamente. Não importa se é o estagiário, se é o analista, se é o board máximo da empresa, faça o que tem que ser feito, que vai dar certo. Perfeito. Bom dia, meu nome é Henrique. Eu quero fazer uma pergunta mais para os três, assim, que também tem um pouco a ver da palestra anterior. Que vocês comentaram muito sobre o público e também na parte da jornada de compra. Eu acredito que saber quem é o nosso público, eu acho que é a chave de tudo, né? Antes de começar algum conteúdo, ou começar a produzir alguma coisa. E quando se trata de conteúdos variáveis, de públicos variáveis, por exemplo, Araújo, que atende todas as faixas etárias, ou então várias empresas, né, se encaixam nesse detalhe, com produtos diferentes, tipos de pessoas diferentes. Como que é essa organização? São várias jornadas de compra, são, por exemplo, vários tráfegos diferentes, né, para cada tipo de conteúdo, ou então são cada conteúdo personalizado, por exemplo, agora nós vamos trabalhar com um produto que é infantil, nós vamos para tal área. Nós vamos trabalhar com um produto que é para adulto, nós vamos para tal área. Como que é essa divisão? Tem mais alguma outra coisa que vocês podem comentar sobre isso? São várias jornadas, a gente tem muitas jornadas hoje de compra. A gente tem jornadas que a gente chama de transacionais, relacionais e emocionais, tá? Então, a gente divide de acordo com o objetivo de comunicação e o que a gente quer atingir. Transacionais é para você saber se o seu produto está chegando, que você comprou ali ou não, enfim, alguns exemplos aqui. E categorizado, então, depende, sim, do público que eu estou falando. Hoje, eu não sei nem te quantificar, mas a gente tem mais de 2.000 jornadas ativas hoje. Então, para isso, a gente conta com um mega robusto sistema de CRM, com a Salesforce, que vocês devem conhecer aqui. E a gente tem hoje também, nesse momento, mais de 3.000 campanhas ativas em Google, Meta, acontecendo simultaneamente. Então, para gerir isso tudo, é gestão e processo bem feito de dado, para entender o que tem que ser desligado, o que tem que ser mudado. Então, o time que eu falei se torna até enxuto, né, quando a gente olha esse volume de coisas que acontecem. Então, sim, existe essa diferenciação. O ponto, que eu achei muito legal a sua pergunta, e que até o exemplo que eu trouxe dos vídeos aqui, não pode perder o fio condutor. Quando a gente contratou os meninos, você lembra, Gustavo? A gente falava muito assim, gente, a gente precisa, o Belém vai lembrar, tem que ter um fio condutor. A gente vai fazer um vídeo aqui para falar de serviços de saúde, outro que vai falar do clique e retire, e outro da diversidade, do mix. Mas todos precisam de um fio condutor, porque se a gente perde esse fio condutor, fica uma coisa louca, fica um negócio muito poluído, que não conversa, que não dá o tom da marca. Então, a gente conseguiu entregar uma série de vídeos que tinham o mesmo fio condutor, e que é o exemplo que eu trouxe aqui também, o mesmo sofá, com uma família grande, que na Páscoa entra o pai com a mãe, depois, no Dia das Mães, entra os filhos falando da mãe. São os mesmos artistas, são os mesmos cenários, que atendem jornadas e campanhas diferentes, mantendo esse padrão. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre ter a essência, né, da marca ali, da empresa, bem observada, entender o que quer para gerar os produtos, tá? E a jornada é isso, a gente tem sim e tem que ter, porque a gente já está na era da micropersonalização. Então, para uma campanha, isso não é inviável de acontecer, mas para eu
pegar aquela campanha e mandar com o seu nome falando que você gosta daquele produto, eu micropersonalizei com um conteúdo que foi para várias outras pessoas. Respondi sua pergunta? Qual que é o seu nome? Henrique? Henrique, você trabalha, você é freelancer, você é uma empresa, o fornecedor, qual que é? Você é autônomo, correto, beleza. Essa pergunta sua é grande, tá? Eu vou dar um exemplo parecido aqui com você, minha época de Simpla, tá? 34, pré-pandemia, porque aí, né? Nós estamos falando de 34 milhões de usuários ativos no aplicativo, com mais de 40 mil eventos por dia. Ou seja, cada evento um SKU, e você tem que ter uma linha de CRM assim, completamente, um nível avançadíssimo disso. A minha sugestão é exatamente a resposta que a Amanda falou, mas você, como freelancer, você pode estar gastando o seu tempo e pode, às vezes, até bater na trave, onde você tem que solicitar essas informações para você conseguir bater exatamente onde a empresa precisa. Porque você é um freelancer de quê? Vamos supor, de vídeo, né? De captação. Olha o tanto que é aberto isso. Olha o tanto que é aberto dentro de um mix, dentro de um fio condutor, etc. Então, assim, eu acho que afunilar a sua atuação vai te ajudar a entrar mais rápido dentro de empresas com uma complexidade de mix tão grande, sabe? São as perguntas certas que têm que ser feitas, que você falou. Não, sim, você tem totalmente razão. Não, continue, por favor. Não, eu vou te dar um bom exemplo, tá? Ontem, no evento, aqui, são quantas pessoas aqui, Gustavo? 80. 80 pessoas. Ok, estava em ponte aérea, não consegui vir. Aí, eu não sou besta, eu fui lá ver no Instagram. Bom, usei todas as minhas ferramentas possíveis para saber quem eram vocês, que estavam aqui. Para conhecer o meu público. O público que ia conversar com a gente, o que eles iam fazer. Esse evento aqui, ontem, de repostagens, ele teve 3 vezes maior o número de pessoas que repostaram o evento no mesmo dia, de perfis abertos, fora os perfis fechados. E aqui dentro, a quantidade de seguidores que cada um tem no Instagram varia. Você tem a Paula, que tem gente pra caramba, você tem outro que deve ter outro 10 mil, outro tem não sei quanto, eu tenho não sei quanto, e por aí vai. Isso fez a minha leitura. Olha o tamanho da potência desse evento, onde tem 80 pessoas, teve 3 vezes a quantidade de postagens, ou seja, é como se cada um tivesse postado mais de 3 vezes, e não ficou ninguém aqui pedindo para postar, porque isso é ridículo, sinceramente. Ô, gente, não esqueça a nossa hashtag. Gente, por favor, não façam isso. A gente posta o que é gostoso e o que a gente acha legal. Consentimento é tudo. Mas, voltando à sua pergunta, o entendimento do público que você vai mexer, ele tem que vir prévio, cara. Essas são as perguntas certas. E ontem, quando eu fui ver o engajamento do público, o perfil do público, e aí perguntei, ainda eu falei assim, cara, beleza, estou pronto. Eu sei o que eu vou falar. Não sei, vai depender se vão falar bem, mal ou bem depois. Mas eu acho que é isso, cara. É fazer a pergunta certa para ser mais fácil a entrada. Assim. Eu acho que é entender o público mesmo. Fazer o básico da pesquisa. A gente fala demais, mas eu prometo que vai ser só talvez vai ser importante aqui Com uma certeza, dica, tá? Com certeza. Eu vou te provocar. Você sabe, dentro do público de onde você está prestando o seu serviço, está atendendo, qual é o 80-20? Qual que é o público prioritário? Pode ter, não precisa responder, tá? É uma provocação para você pensar. Pode ter 1000 públicos lá, como Araújo tem, né? Um tanto. Mas tem um que é o 80-20. O que é o 80-20? Né? O Pareto. São os 20% que fazem 80% do resultado. Então, tem um público que, mesmo que seja, ora, num período um e outro período outro, que ele é prioritário.
eleja os prioritários dos seus clientes, conheça-os, aprofunde-os, pegue dados sobre eles, que você vai ter o melhor conteúdo, sem dúvida. E complementando, não sei se é complementar, porque eu posso estar errado, que eu volto lá no Gustavo. A dor maior. Você fez uma puta segmentação ali de clientes, claro que vão ter dores diferentes dentro de uma linha diferente, mas você conecta a dor junto com o Pareto, né, o 80-20 ali, cara, você ganha muito espaço, você ganha passos para frente, para fechar. Às vezes não é sobre fazer tudo, né, mas é sobre fazer o que muda o resultado de forma muito bem feita. E aí que cabe a automatização, o IA, porque você começa a usar a ferramenta para tirar a sua atenção daquilo e foca nos 20%. Né? Acabou, já tem até a plaquinha vermelha ali. Ó. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, turma, valeu demais.